Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. É uma palavra muito conhecida, a palavra da conversão de Zaqueu. Vamos ao texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, o encontro de Jesus com Zaqueu, ele acontece na cidade de Jericó. Sim, aquela Jericó de Josué capítulo 6, que foi toda destruída, inclusive as suas muralhas, que teve ali a ajuda da prostituta Raabe. Essa Jericó. Naquele local foi lançada uma maldição de que quem reedificasse Jericó iria sofrer graves consequências. E foi isso que aconteceu. Em Jericó, tem outra passagem que Jesus cura o cego de Jericó, que é inclusive no capítulo 18 de Lucas, esse evangelho que nós estamos lendo, do versículo 35 ao 42. E Jesus está agora em Jericó, uma das mais antigas cidades do mundo, e também um importante centro comercial na época de Jesus. E por ela ser um centro comercial, ela era uma cidade estratégica na rota para Jerusalém. Nós vemos isso na passagem do bom samaritano, porque os levitas e sacerdotes provavelmente tinham as suas residências em Jericó e depois eles iam para Jerusalém para cumprir os ofícios do templo. E por lá ser um lugar de rota comercial, de um lugar de muito movimento, Jericó era considerada uma cidade rica, mas também muito conhecida pela corrupção dos cobradores de impostos. Era um lugar onde tinha atividades, eram muito em torno à questão comercial, e por isso tinham assaltantes que também é relatado naquela parábola do bom samaritano. Então, Jesus está em uma cidade a qual tem muito movimento e também conhecida por corrupção. Falando em corrupção, essa corrupção era ocasionada pelos cobradores de impostos. E aí que entra Zaqueu na história, porque Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram os coletores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Zaqueu era o chefe dos coletores de impostos. Ele era chefe dos publicanos. E ele era judeu, mas servia ao governo opressor, cobrando impostos de seu próprio povo e muitas vezes explorando-os para benefício próprio. Por isso, era desprezado pelos judeus religiosos e considerado um pecador público. Então, esse era Zaqueu. Agora, vamos analisar ponto a ponto dessa palavra. Primeiro, Jesus entra em Jericó e ele ia passando. Porque muitas vezes, meus irmãos, Jesus vai aonde há necessidade dele ir.
Veja que quando ele chega em Samaria, ele diz, é necessário passar por Samaria, porque os discípulos não queriam passar por lá, como nós vimos ontem no contexto da mulher cananeia. Quem chegava em Samaria ficava impuro, porque o judeu considerava os samaritanos uma raça inferior, uma raça impura. E os publicanos eram tratados da mesma forma, tá? E Jesus vai no lugar aonde há necessidade. É muito lindo isso. Versículo 2 diz, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e outro detalhe, ele era rico. Agora, por que será que Lucas traz esse dado de que ele era rico? No capítulo anterior de Lucas, que é o versículo 18, Jesus fala do jovem rico. Jesus fala de um certo príncipe que, no versículo 18 do capítulo 18 de Lucas, diz, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E naquela conversa, o Senhor fala para ele guardar os mandamentos, mas ele diz que esses mandamentos ele já estava observando desde a mocidade dele, conforme o versículo 21. E aí o Senhor toca em um ponto. Qual o ponto que ele toca? No versículo 22 ele toca em um ponto, ele diz, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Então não basta entregar todo o dinheiro, mas é necessário vir até o Senhor, ir até o Senhor e segui-lo. Então, a questão aqui não é fazer voto de mendicância, porque você não vai ser santo, você não vai se santificar, você não tem uma garantia de salvação por ser pobre. Não, a condição é vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Ou seja, faça de mim o seu Senhor. Aquele jovem se entristece, que é o versículo 23, isso do capítulo 18. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Rico como Zaqueu, que aqui é evidenciado, é colocada a característica, que ele era o chefe dos publicanos e era rico. Rico como aquele jovem que se entristeceu quando o Senhor pediu para ele vender tudo. E aí Jesus diz algo poderoso no versículo 25, ele diz, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aqui talvez a nossa cabeça viaje e fique imaginando uma agulha literal, aquela que usa para costurar, e um camelo animal passando. Mas não é isso. É sobre um lugar onde havia uma rota de comércio. E que por ser uma rota de comércio, os comerciantes colocavam muitas cargas nos camelos. E quando eles iam passar aquele caminho estreito, eles não conseguiam passar, porque eles estavam cheios de coisa. Assim talvez é a minha vida, às vezes é a sua vida. O caminho que Jesus nos propõe é um caminho de largar tudo, sabe? Soltar tudo, porque Ele é o nosso tudo. Um caminho ao qual nós precisamos escolher. Ou nós caminhamos fadigado pelo peso das coisas, pelo peso do material, ou nós andamos num caminho de liberdade com Ele. Por isso que ele diz, é mais fácil um camelo passar por esse lugar estreito do que um rico entrar no reino de Deus. O detalhe é, ele diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porém não impossível. Porque aqui nós estamos diante agora de um homem que era publicano e era rico. É a característica que Lucas faz questão de relatar sobre aquele homem. Detalhe 3. E procurava ver quem era Jesus. Na maioria dos encontros da mulher do fluxo de sangue, do próprio cego Bartimeu, vai dizer sempre que um ouviu falar, o outro ouviu que ele estava passando, e aqui Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E aí tem um detalhe, não podia. Por que ele não podia? Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O capítulo 6 de Lucas, versículo 19, tem um dado importante. Diz assim, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Ou seja, as multidões seguiam Jesus. E essa multidão, neste momento, para Zaqueu, em Jericó, é um obstáculo. Que interessante, porque lá no passado, Josué, para chegar na terra prometida, que ele ouviu falar, que foi anunciada pelo Senhor, ele teve que vencer um obstáculo. E qual era esse obstáculo? O obstáculo ali era a muralha de Jericó, que Deus deu estratégia para ele. E aqui, que interessante,
Zaqueu está em Jericó, ele quer ver Jesus, porque certamente falaram de Jesus para ele, mas ele era de baixa estatura. Então, ele precisava transpor essa dificuldade. Tinha uma muralha, vamos dizer ali, para ele ver quem era Jesus. Como ele era de baixa estatura, o versículo 4 nos traz algo poderoso. Primeiro, Zaqueu quer ver Jesus, é de baixa estatura, então diz que ir correndo. E aqui tem algo muito interessante, porque homens ricos e respeitáveis não corriam na cultura judaica. Eles não corriam. Quando nós pegamos a parábola do filho pródigo, que está no capítulo 15, que dá sequência, tem a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida e por final a parábola do filho pródigo. Nós vemos o versículo 20 do capítulo 15, também do evangelista Lucas, que diz o seguinte: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, que interessante, né? Como aquele pai viu o filho ao longe voltando? A única forma de nós entendermos isso é que várias foram as vezes que aquele pai subiu na sacada da sua casa, na esperança de ver o seu filho ao longe voltar. Eu não creio aqui, meu irmão, que foi uma mera coincidência, mas eu vejo aqui nesse texto um pai desejoso pela volta do filho, um pai que celebra quando o filho volta para casa, um pai que celebra porque esse filho volta à vida, volta à segurança. E meu irmão, minha irmã, nós só temos segurança quando nós estamos na casa do nosso pai. Aleluia! E aquele pai, continua o versículo, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe aos pescoço e o beijou. Homens ricos, respeitáveis na cultura judaica não corriam. Por quê? Primeira coisa, a vestimenta da época não ajudava a pessoa a correr. E não era de bom tom os homens mostrarem os tornozelos. Então o que acontecia? Tem um termo lá em Efésios capítulo 6 que fala sobre cingir os lombos. Cingir os lombos era quando o homem pegava a sua túnica e dobrava ela no meio da perna, transformando como se fosse num calção, que ali melhorava a agilidade. Ali, em Efésios capítulo 6, Paulo está falando de um soldado, ele precisa de agilidade. Então a forma era o quê? Cingindo ali os lombos, trançando ali a túnica como se fosse um calção para ele ter agilidade. Então não era de bom tom um homem rico correr e muito menos mostrar os tornozelos. E ali nós vemos Zaqueu, com esse gesto, ele mostra a sua humildade e o desejo genuíno de ver Jesus. E é muito interessante que a maioria das pessoas, nos relatos bíblicos, quando desejam ver Jesus, elas abrem mão da sua posição. Foi o que o centurião fez, foi o que Jairo, um dos principais da sinagoga, fez. Porque vai ter um momento na nossa vida, meu irmão, que ou você abre mão da sua postura, da sua posição, daquilo que as pessoas acham de você, ou você segue Cristo, que é caminho, é verdade e vida. Não tem como você negociar. Chega um momento que as coisas afunilam. Paulo ouviu falar de Jesus? Sim, Paulo ouviu falar de Jesus. Mas o que ele entendia do que ele ouvia? Ele ouvia que existia um grupo que seguia um tal de Nazareno. Um grupo que era de uma tal seita o caminho. Até o dia que Paulo se encontra com Jesus na rua direita. Então, essa palavra, meu irmão, ela traz um conforto para o nosso coração. Porque nós podemos anunciar, nós podemos falar, mas tem um momento que Jesus precisa se revelar àquela pessoa. Talvez você tenha orado muito, você tenha falado muito de Jesus, mas isso não vai substituir um encontro pessoal de Jesus com essa pessoa. E acredite, meu irmão, quando Jesus encontra, ele deixa marcas profundas, assim como o Zaqueu fez. E Zaqueu corre, porque é genuína a vontade dele de ver Jesus. E agora o que ele faz? Ele sobe em uma figueira brava. Agora imagina, um homem que as características dele, do versículo 2 é chefe dos publicanos, então todo mundo conhecia ele. Ele era judeu, mas trabalhava para o Império Romano. E era rico. De repente você vê um homem correndo na cidade, um homem subindo em uma figueira brava, talvez se esfolando, se arranhando, mas com a vontade de ver Jesus. Porque sabia que Jesus iria passar por ali.
E meus irmãos, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Cristo nos dá. Meu irmão, da mesma forma que aquele pai correu em direção ao filho, eu lhe convido a fazer isso nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não perca a oportunidade. Quando você ouvir falar que Jesus está passando, meu irmão, corra, se lance no colo dele, abrace a esse Deus, pois só ele tem vida para nós, só ele tem vitória para nós. E foi isso que Zaqueu fez. Ele corre e sobe em uma figueira, totalmente contra a etiqueta, totalmente contra o comportamento de pessoas ricas, de pessoas respeitáveis na época. Mas isso não importava. O objetivo agora era ver Jesus. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. Veja o detalhe, olhando para cima. Meus irmãos, nós servimos um Deus que nos contempla. Nós servimos um Deus que nos vê. Zaqueu corre, se fadiga, sobe na figueira e Deus o vê. Que coisa linda. Meu irmão, minha irmã, você serve um Deus que te contempla, um Deus que te conhece, Ele conhece as suas dores, um Deus que te vê quando você chora, um Deus que vê quando você está alegre, um Deus que te conhece porque Ele te vê, Ele te contempla. Certa vez Jesus entra numa sinagoga e tem um homem com a mão mirrada e ele fala para abrir espaço para aquele homem se tornar o centro ali. Ele traz o homem para o centro e fala: estende a sua mão. Jesus vê as nossas deficiências. Jesus nos conhece, meu irmão. E diz que viu e disse: Zaqueu. Veja, o que se falava dos publicanos não era nada bom. Nada bom. Ele era tido como impuro. Mas Jesus olha para Zaqueu e traz à tona não os codinomes. Traz à tona não o pecado dele, mas ele chama ele pelo nome. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos chamados pelo pecado que cometemos? Lá vai o pinguço, lá vai o nóia, o drogado, lá vai a prostituta. Só Jesus é aquele que nos olha nos olhos e resgata em nós a filiação. Só Jesus olha nos nossos olhos e não importa como nós estamos, Ele resgata, Ele nos mostra: ei, você tem nome, você tem identidade. E Jesus aqui chama Zaqueu pelo nome e Ele diz: desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa linda, é Jesus dizendo: hoje é necessário, assim como ele diz, é necessário passar por Samaria. Jesus olha para Zaqueu, que está em cima de uma árvore, chama ele pelo nome. E quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, Jesus quebra barreiras sociais. Ao se associar a um pecador público, aquele que era à vista de todos um pecador, Jesus chama pelo nome. E no contexto judaico, entrar na casa de alguém significava aceitação e comunhão. Então, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Desce depressa, Zaqueu, pois eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter intimidade contigo, Zaqueu, e eu vou na tua casa hoje. Aleluia, meu irmão. Desce depressa. O versículo 6 é lindo, porque da mesma forma que Jesus pede que Zaqueu desça depressa, Zaqueu corresponde depressa também. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. Meus irmãos, quando Jesus te chamar, meu irmão, corra, desce depressa. Não deixa a oportunidade passar, não. Oh, aleluia. Meu irmão, quando alguém tocar no teu coração para falar de Jesus, fale depressa. Não deixa passar a oportunidade, não, meu irmão. Sabe, um grande problema que nós temos é nós acharmos que as oportunidades vão se repetir. Talvez todos nós temos uma síndrome do ladrão da cruz, de achar que nos 45 minutos do último tempo, Deus vai olhar para nós e vai dizer: ainda hoje estará comigo no paraíso. Sim, isso pode acontecer, amém, e que aconteça. Mas se o Senhor te chamar, faça como Zaqueu, desça depressa. Da mesma forma que você subiu na figueira brava para ver Jesus correndo, fadigado, desça depressa. Quando o Senhor te chamar, meu irmão, desça depressa, pois essa pode ser a última alternativa, tal como
aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus estava passando, por isso ela foi, ela se lançou, ela foi em direção ao mestre. Meu irmão, desça depressa, é o Senhor que está te chamando, o mestre está te chamando, como Jesus fez com aquele cego. Levanta, porque o mestre te chama, te levanta, meu irmão, o Senhor está te chamando, o Senhor está te mandando homens, mulheres, o Senhor está tentando falar com você, através da palavra, através de um hino, é o Senhor te chamando. Então desce depressa, meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. E quando descer, receba Ele de forma calorosa, porque triste é o crente que acha que a presença do Senhor é um peso, que a presença do Senhor é um fardo. Vai dizer que ele desce depressa e o recebe o gostoso, é prazerosa a presença do Senhor. Chega de ser esses crentes de cara amarrada. Chega de ser esses crentes que ficam falando vem para Jesus, mas com a cara amarrada, com a cara feia. Não! Nós caminhamos com Jesus porque Jesus nos dá alegria. Jesus nos dá prazer de andar com Ele, satisfação. O versículo 7, nós vemos agora a reação da multidão. Lembra que Lucas capítulo 6 diz que a multidão perseguia Jesus, andava ao redor de Jesus para tocar, porque todos que tocavam em Jesus eram curados. Essa multidão agora se manifesta, e vendo isto murmuravam. Eita, o pecado do século, murmuração, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ora, Jesus, aquele que cura, tentando na casa desse pecador. As pessoas murmuravam contra Jesus porque na cultura judaica comer com pecador era sinal de impureza e desonra. Lembra que ir na casa de alguém significava aceitação e comunhão? Era Jesus dizendo: Zaqueu, eu te aceito, eu quero ter comunhão contigo. Só que para a multidão, ter contato com alguém impuro, com um pecador, pela cultura judaica, trazia impureza e desonra. Mas Jesus veio para salvar os perdidos. Meu irmão, o que deixa Jesus impuro? Nada. Absolutamente nada. Jesus está chegando na cidade de Naim. Aquela viúva está enterrando seu último filho, o único filho. O luto se repetindo. Os corpos eram enterrados fora da cidade para não tornar impura a cidade. Então, quando o caixão está chegando perto do portão, Jesus chega. Porque é assim, quando a gente acha que não vai dar tempo, Jesus chega e muda a história. Aleluia! Jesus chega e muda o placar. Jesus toca no esquife. O cortejo para, porque tocar no esquife, meu Deus, se tornou impuro. Mas Jesus não se torna impuro. Jesus tocar no esquife não mudava quem era Jesus. Mas ao toque de Jesus no esquife, no caixão, mudou quem estava no caixão. Aquele jovem voltou à vida. Jesus é aquele que toca e traz vida. E Jesus entra na casa, porque ele veio para salvar os perdidos. E a única forma de nós vermos multiplicação de pão é andando no meio dos famintos. A única forma de nós vermos pessoas sendo libertas de demônios é andar no meio das pessoas que estão padecendo, estão endemoniadas. A única forma de nós vermos cura é andando no meio dos doentes. Então, quando Jesus entra em Jericó, ele entra com um propósito. Qual o propósito? De salvar o que estavam perdido e de buscar. Por isso que ele vai na casa. Meu irmão, imagina Jesus falar para você: desce depressa, pois hoje convém pousar na tua casa. Eu fico imaginando, eu estou imaginando, tá? O texto não fala isso. A mulher falando: ué, meu marido saiu, falou que ia haver um tal de Jesus aí. Quando menos espera, Zaqueu chega com o homem, chega com Jesus na casa. Meu irmão, imagina se Jesus, se você ouvisse agora uma campainha, um interfone, e quando você abrisse a porta, Jesus estivesse ali na porta. Eu fico até emocionado, aleluia! Imagina, meu irmão, Jesus sentar na mesa com você, você poder falar da sua vida, tudo para Ele. Versículo 8, nós vemos a transformação de Zaqueu. Porque eu desconfio de
uma pessoa que diz ter encontro com Jesus e não muda suas atitudes? A mudança é interior, mas também reflete no exterior em atitudes. Versículo 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu promete devolver 4 vezes mais a quem ele havia defraudado. Meu irmão, não tem jeito. Quando você encontra Jesus, as nossas atitudes têm que mudar. É o que Paulo fala na carta de Efésios. Aquele que rouba, deixe de roubar e passe a trabalhar para sustentar aquele que não tem. Aquele que mente, não basta parar de mentir, mas pratique a verdade. Eu creio nesse evangelho. Um evangelho que quando a gente encontra com ele, ele muda as nossas atitudes. Porém, olha que interessante, a lei mosaica, ela exigia uma restituição de 20%. É o que nós vemos em Levítico capítulo 6, versículo 5. Diz o seguinte, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedel. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. Então, quando alguém jurava falsamente, quando alguém defraudava algo, ela tinha que devolver, restituir 20%. Aqui nós vemos uma pessoa que foi tão impactada por Jesus, uma pessoa que não quer perder essa presença que mudou a ambiência do lar, da casa dele, que ele diz, olha Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado, 4 vezes mais. Ele se compromete a um padrão ainda maior, um padrão muito mais alto, sinalizando um verdadeiro arrependimento, meu irmão. O encontro com Jesus precisa gerar em nós arrependimento. O versículo 9 é lindo. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão. Aquele que a multidão, que o povo o reconhecia apenas pelo cargo, apenas pela patente. E às vezes a gente corre esse risco, né? De olhar a pessoa como um funcionário, uma patente. Esquece que ali por trás daquilo tem uma alma, tem uma vida. Jesus olha e diz, este também é filho de Abraão. Jesus nivela, Jesus rasga ali. Olha, se você era conhecido como ladrão, defrator, né? Estou rasgando essa identidade mentirosa, estou te dando uma nova identidade. Filho de Abraão. Olha que coisa linda. E o mais lindo, e disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Agora, meu irmão, imagine, se Zaqueu, no versículo 4, não tivesse corrido, e se Zaqueu no versículo 4 não tivesse subido na figueira brava, e se Zaqueu no versículo 6 não tivesse se apressado e tivesse descido, certamente ele não teria ouvido, hoje veio a salvação a esta casa. Então, a sua pressa, o seu desejo de encontrar esse Jesus pode salvar o teu lar, meu irmão. Através de Zaqueu, a casa dele foi salva, a família dele foi salva. E teve a graça de ouvir, este também é filho de Abraão. Aleluia! E o versículo 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar. Tem algumas pessoas que a gente vai ter que buscar na casa, meu irmão. Eita, meu irmão. Tem pessoas que ouvem falar de Jesus, mas que Jesus tem que buscar na casa. E quando Jesus, por isso que eu digo, quando Jesus tocar na campainha desses irmãos, não se assuste não. Tal qual Jesus olhou para Zaqueu e disse, convém pousar, entrar na tua casa. Tem gente que Jesus precisa buscar na casa. Jesus precisa buscar no trabalho. Jesus precisa quebrar a rotina. Jesus precisa quebrar o protocolo, o cronograma daquela pessoa para buscar aquela pessoa. E com Zaqueu foi assim. Vou te buscar no lar e salvar o que se havia perdido. E esse versículo é lindo porque buscar, salvar o que se havia perdido.
o versículo 2 diz que Zaqueu era chefe dos publicanos e era rico. Porém, ele estava perdido. Perdido. Versículo 2 diz que Zaqueu era chefe dos publicanos e era rico. Porém, o versículo 10 diz que ele não tinha salvação. Então, meu irmão, pouco importa se você é rico, se você é homem influente, se você está ao lado do governo mais poderoso da época. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem saída. Sem Jesus você continua perdido. Então, meu irmão, quando você ouvir falar de Jesus, quando Jesus pedir para você, desça depressa, obedeça a essa voz. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13, e aqui eu encerro. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que possamos fazer como Zaqueu, sem se importar com a nossa patente, sem se importar com o nosso grau, buscar o Senhor de todo o coração. Amém? Amado Deus, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Agradecemos, ó Deus, pelo apelo. Obrigado, Senhor, por bater na porta dos nossos lares. E que o nosso ouvido não esteja tapado, Pai. Que o nosso ouvido não esteja insensível, Senhor Deus. Para quando o Senhor bater na porta do nosso coração, prontamente, depressa, nós venhamos corresponder. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.